objetivo de nossa palestra é o crédito tributário. Por crédito tributário, nós entendemos as quantias em dinheiro que o Estado exige dos cidadãos a título de tributo. O tributo, em verdade, nasce de uma obrigação de direito público. A obrigação é uma figura central do direito. Os romanos conheciam 3 tipos de obrigação: as obrigações que nasciam do contrato, as obrigações que nasciam do delito, as obrigações que nasciam do quasi-contrato, as obrigações que nasciam do quasi-delito e, finalmente, as obrigações legais. Essas 5 causas da obrigação foram reunidas no Código de Napoleão em 3 categorias: as obrigações nascidas da lei, as obrigações nascidas do contrato e as obrigações nascidas do ato ilícito da obrigação de indenizar. A obrigação tributária é uma obrigação de direito civil, mas uma obrigação de direito civil que não nasce de um contrato, de um encontro de vontades, nasce da vontade da lei. O Kelsen chamava esse tipo de obrigação heterônoma, porque uma vontade que não a da parte o obrigava a uma prestação. Portanto, a vontade imperante era a vontade da lei, do legislador, e não a vontade da parte. É muito diferente quando nós contraímos um empréstimo no banco, ou alugamos uma casa, ou arrendamos um pasto. Há 2 sujeitos que espontaneamente, a partir de suas respectivas vontades, contratam prestações que podem ser de dar ou de fazer. No caso do tributo, é a lei que determina dever o cidadão, contra ou independentemente de sua vontade, pagar um determinado tributo a esse mesmo Estado. Ora, como o tributo não é apenas um nome, ele se corporifica numa quantidade de dinheiro. E esse dinheiro para o Estado é crédito e para o sujeito passivo, o devedor, é débito. Eu estou obrigado a pagar porque a lei me obrigou, como dizia Kelsen. É uma obrigação heterônoma, não é uma obrigação autônoma, porque eu não me obriguei, eu fui obrigado pela lei. Daí porque o direito tributário preza muito a lei, o princípio da legalidade. Porque, na verdade, os contribuintes só podem crer no seu legislador. O Pontes de Miranda dizia que o princípio da legalidade em matéria tributária era o povo se tributando a si próprio. Daí que a legalidade, a formação da lei tributária deve ser muito bem ponderada pelos representantes do povo, que são representantes da vontade do povo e não da vontade do governo. Esse é um ponto em que o aspecto político se envolve, se mistura com o aspecto jurídico na formação do crédito tributário. Mas estou falando do crédito como decorrente de uma obrigação. Mas o que é uma obrigação? Uma obrigação é um vínculo jurídico que a gente não pega, não cheira, não toca, mas que existe concretamente, é uma coisa muito real, tanto que se nós não pagarmos o tributo, nossos bens estarão sujeitos a uma persecução estatal, a ponto de irem à praça para substituir a nossa dívida. A obrigação é um vínculo jurídico que a lei criou, como eu já disse, que obriga um sujeito passivo a dar dinheiro a um sujeito ativo, que é sempre o Estado. O Estado lato sensu,
Quando eu falo Estado, me refiro à União, aos Estados-membros, ao município e até mesmo a certas pessoas da administração descentralizada, como é o caso do INSS, que é uma pessoa jurídica de direito público, não territorial. Então, por Estado, por sujeito ativo desta obrigação, está o Estado, dependendo do tipo de tributo e do mandamento constitucional, será a União, Estado, município, suas autarquias, etc. Então, a obrigação é um vínculo juris que obriga um sujeito passivo a dar, fazer ou não fazer alguma coisa em prol de outrem, que é o sujeito ativo, que é o credor, o accipiens. O solvens é o devedor, que quando paga, solve a sua dívida. Mas se a obrigação é um vínculo jurídico criado pela lei, que obriga um sujeito passivo a dar dinheiro, no caso do direito tributário, do crédito tributário, é um sujeito ativo, o crédito tributário é um elemento estrutural, partícipe do desenho obrigacional. O sujeito passivo está obrigado a dar o quê em prol do sujeito ativo? Dar dinheiro. O tributo é pago com dinheiro e só excepcionalmente com um bem, no caso da dação em pagamento, quando o credor assim aceita, como ocorre também no direito civil. A diferença básica, portanto, da obrigação tributária é, primeiro, que ela é ex lege, não depende da vontade das partes, como no direito civil, e segundo, que ela é uma obrigação de dar e de dar dinheiro ao Estado. Daí constar da definição de tributo, constante do Código Tributário Nacional, os seguintes dizeres: tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei que não seja sanção de ato ilícito e cobrada administrativamente. Esse conceito de tributo do artigo 3 do Código Tributário Nacional é o próprio conceito de obrigação tributária e fornece os critérios necessários para apartar a obrigação tributária e o crédito tributário de outros tipos de obrigação. Com efeito, o tributo é toda prestação, ou seja, uma obrigação pecuniária, ou seja, em dinheiro, uma obrigação de dar dinheiro, instituída em lei, que não depende de contrato entre as partes, que não seja sanção de ato ilícito, quer dizer, eu estou pagando não a título de ressarcir alguém pela prática de um dano, eu bati no carro de alguém, ou eu causei dano à propriedade alheia e, portanto, sou obrigado a indenizar. Ou então eu transgredi o sinal de trânsito e o guarda me multou. Então eu sou obrigado a dar dinheiro ao Estado, porém não a título de tributo, a título de multa. Portanto, sanção de ato ilícito. O tributo nunca pode ser sanção de ato ilícito. O tributo é sempre nascido de um fato lícito que o legislador tornou jurígeno, isto é, tornou capaz de fazer nascer um débito do sujeito passivo para com o Estado, o sujeito ativo, o credor, o accipiens da obrigação tributária. O fato gerador da obrigação é sempre um fato lícito. Por exemplo, ter renda, fazer circular mercadorias, importar mercadorias do exterior, prestar serviços, pedir uma certidão de bons antecedentes ao Estado, ter um imóvel valorizado em virtude de obra pública, pagar uma contribuição em prol da Seguridade Social.
por ser um futuro aposentando e assim por diante. Toda paga ao Estado que nascer de um contrato não é tributo. Toda paga ao Estado que for sanção de ato ilícito não é tributo, não é crédito tributário. É crédito de multa, é crédito contratual. Por outro lado, temos que ter cuidado, porque algumas obrigações de direito civil e até algumas obrigações de direito público são consideradas obrigações pecuniárias, compulsórias, instituídas em lei, que não são sanção de ato ilícito, no entanto, não são tributos. Por exemplo, o que se paga, o que os mineradores pagam a título de compensação pela exploração minerária, foi considerado pelo Supremo como um ressarcimento ambiental causado pelos trabalhos da mineração. Vamos dizer assim, é uma recomposição. A ideia é que haja uma recomposição do meio ambiente, mas que essa paga não tenha natureza tributária. Muitos autores acham que tem natureza tributária, e esse é um dos problemas, porque a definição do Código é muito precisa. Toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei que não seja sanção de ato ilícito, portanto não seja multa nem indenização, e no caso o ressarcimento é uma indenização ao município, aos cidadãos da região onde está o município. Faço essas menções porque algumas figuras de direito público foram consideradas pelo Supremo como não atributárias. Mas há obrigações de direito civil, como por exemplo, a obrigação de fazer seguro obrigatório de veículos ou de condomínios, ou mesmo a obrigação de prestar alimentos, que são prestações pecuniárias, compulsórias, instituídas em lei e não são sanção de ato ilícito. Quero dizer, as 5 notas que distinguem a obrigação tributária estão presentes nessas obrigações heterônomas, unilaterais de direito privado, unilaterais na sua criação. E, no entanto, elas não são tributo. Não são por quê? Porque elas não são administrativamente cobradas. A alimentando ou alimentando que não recebe alimentos, aciona a justiça para fazê-lo, substituir a vontade de quem não paga pela vontade do juiz. Nós somos obrigados a fazer o seguro obrigatório, mas não é nenhuma autoridade administrativa que nos obriga. É a ameaça de uma sanção que nos força a essa paga, a proibição de circular, mas não há nenhuma autoridade fazendo lançamento, entrando na minha vida, apurando as minhas atividades e certificando que houve uma obrigação tributária. E é exatamente aí que vem o lançamento tributário como um elemento subsequente à obrigação tributária, não é? Porque a verdade é que a obrigação tributária nasce com um conteúdo de coerção mínimo. Eu vejo na lei que sou obrigado a pagar, pago espontaneamente, mas posso não fazê-lo. Se eu não faço, vem o fisco e me lança. Constitui um documento creditório contra mim e contra o meu patrimônio. Mas pode ser que mesmo assim, mesmo lançado de ofício, eu não pague. Então o poder público vai a juízo depois de construir um título de dívida líquida e certa, que vem assim a certidão de dívida ativa, e me executa, ou melhor, executa os meus bens. E o processo de execução, nós todos sabemos, não é um processo de cognição, de conhecimento, onde eu coloco perante o juiz uma relação jurídica para que ele diga quem tem o direito. O processo de execução é um processo de realização do direito. O direito é pré-constituído.
seja por um título judicial, seja por um título extrajudicial. Daí que o lançamento tributário ganha uma enorme importância, porque ele é, muita vez, frequentemente, o formador do título executivo da Fazenda Pública. Os títulos executórios capazes de agredir o patrimônio do devedor em 24 horas ou em 5 dias, dependendo da lei, do tipo de execução, os títulos executivos são basicamente de duas naturezas, os judiciais e os extrajudiciais. Os judiciais decorrem de uma sentença de mérito proferida no processo de cognição, em que o juiz diz: olha, você tem direito contra fulano, agora o execute, faça valer o seu direito. Ou então são extrajudiciais, porque as partes, ao fazerem algum negócio jurídico, aceitaram como certo e devido pela ordem jurídica que o não cumprimento da obrigação sujeitaria o devedor inadimplente imediatamente a um processo que acabaria por discutir os seus bens em prol do credor de um título executivo. Assim acontece com os títulos de crédito, uma nota promissória, um cheque, uma letra de câmbio, um warrant, um contrato assinado e testemunhado. Todos esses são títulos extrajudiciais. E o devedor de antemão sabe que, se não pagar, fica sujeito a um processo de execução em que, se o devedor não paga, os seus bens respondem. No caso da Fazenda Pública, o que se pretende é que ele seja um terceiro gênero dos títulos executivos. Ele não decorre, evidentemente, de uma sentença, mas também não decorre de uma convenção. E ninguém disse que o descumprimento de uma lei tributária implica imediatamente na inscrição do débito em dívida ativa e na consequente entrada em juízo por parte do fisco de uma ação de execução. Não há nenhuma convenção no direito tributário que atribua à CDA, Certidão de Dívida Ativa, o mesmo valor de uma nota promissória, de um cheque, de um warrant, de uma letra de câmbio. Por quê? Porque o direito tributário e a obrigação tributária são altamente discutíveis. É bem possível que na origem do crédito tributário existe uma lei inconstitucional. É bem possível que a Fazenda Pública, ao lançar o seu crédito, tenha distorcido o sentido da lei, tenha considerado fato jurígeno gerador, o que não é, de tal maneira que esse credor tão forte, tão gigante, que parece uma figura descomunal, tão cheia de privilégios, prerrogativas, preferências e garantias, possa lançar-se abruptamente sobre o contribuinte. Isso não é admissível. Por isso que o lançamento é o marco inicial de um processo tributário administrativo que é absolutamente necessário, porquanto filiado ao princípio constitucional do due process of law, ou o devido processo legal, pelo qual ninguém pode ser privado de direitos ou da sua propriedade sem que haja um processo legal presentes os princípios da ampla defesa e do contraditório. Eu digo isso com certa ênfase porque está se avolumando atualmente formas muito estranhas, com o beneplácito acomodatício do Poder Judiciário, de formas de criação de títulos executivos
deixando de lado o processo tributário administrativo. O preenchimento errado por parte de um funcionário de uma empresa qualquer, de uma DCTF ou de uma GIA, ou que lá outro nome tenha, implica às vezes, por decisão dos órgãos administrativos, na existência de um crédito não contencioso, quer dizer, não discutível, dando-se à declaração informativa do contribuinte o valor de confissão, como se uma obrigação ex lege altamente complexa pudesse ser confessada pelo contribuinte e que isso pudesse gerar em menos de 48 horas uma inscrição de dívida ativa e em menos de uma semana uma execução fiscal. Evidentemente aí os direitos do contribuinte estão sendo lesados. O Poder Judiciário tem sido muito leniente com esses abusos da administração e com os anteparos, os obstáculos que ela constantemente cria para que haja o processo tributário administrativo, como, por exemplo, a garantia de instância, o depósito recursal, a existência de prazos exíguos, a impossibilidade de fazer prova plenamente para a compreensão do alegado e assim por diante. Essa tendência é uma tendência totalitária e que preocupa cada vez mais por duas razões fundamentais. A primeira é que a legislação tributária ela é muito ínvia, difícil, complexa, entrecruzada, complicada, é um ninho de cobras. Quer dizer, é um entremeio difícil, intricado, difícil de ser compreendido pelo contribuinte. Então, muitas vezes, ele erra de boa fé. Segundo, porque 99% dos tributos prescindem de lançamento tributário para que haja satisfação do crédito tributário. Eu dizia há pouco sobre a obrigação. A obrigação, por primeiro, ela é idealizada na lei. O legislador cria um modelo de fato gerador e diz quais são as consequências. Ter renda acima de X em determinado ano é a descrição do fato. Pagar imposto de renda da União é a prescrição da lei. Ora, esse modelo, uma vez ocorrente na realidade, gera para o detentor da renda a obrigação de pagar imposto de renda ao Estado. Mas o Estado não se dá o trabalho de ir na casa do contribuinte e verificar o quanto ele ganhou, como ganhou, quando ganhou, que despesas ele tem que deduzir. No caso das pessoas físicas é simples, no caso das pessoas jurídicas é extremamente complicado. Então é o contribuinte que tem que ler a lei, pagar espontaneamente e, se errar, ficar sujeito a um lançamento com multa, às vezes, de 100%, 150% do valor do tributo. Ora, o lançamento, então, em grande parte, eu tenho denunciado isso, ele é apenas uma ficção. Porque, na verdade, o que o Estado faz é o seguinte: olha, estou fazendo leis confusas, atrapalhadas, às vezes contraditórias, se vire, consulte o seu contador, consulte o seu advogado e pague. E pague nos termos da lei e no prazo da lei. Se você não fizer, eu vou te fiscalizar. E sabe qual é o prazo que eu tenho para isso, meu caro contribuinte? 5 anos. Eu falei, mas espera, eu paguei, eu posso ter feito um pagamento a menor, um pagamento errado, eu posso até ter entendido que não devia pagar porque eu não pratiquei o fato gerador, mas você deve ter mais condescendência comigo, deve me auxiliar, ser meu amigo, meu guru, você que entende da lei tributária, devia me ajudar e não me multar, me massacrar,
me execrar perante a opinião pública, publicar meu nome na lista dos grandes devedores, atrapalhando meus negócios, os meus direitos negociais, ou pelo menos me dar o direito de me defender com todos os recursos do processo of law. Nada disso ocorre. Todas as contribuições, PIS, COFINS, ICMS, IPI, Imposto de Importação, Imposto de Renda, são todos recolhidos pelo contribuinte. E muitas vezes ele presta uma série de informações que acabam por enredá-lo e muitas vezes ele não tem a oportunidade de se defender. Portanto, o lançamento, que muitas vezes é uma ficção, quando ele é de ofício, ou seja, quando há pagamento menor ou não pagamento e a autoridade administrativa vem e lança, ele exige imediatamente um rigoroso processo para a apuração do ato da administração, em nome dos direitos e garantias do contribuinte, em nome da Constituição, em nome do devido processo legal. E isso está sendo severamente desobedecido no Brasil dos nossos dias, tão atrabiliário quanto é. Muito bem, mas as formas de apurar o crédito tributário, como eu já disse, são várias. Na maioria das vezes, quem apura o crédito tributário é o sujeito passivo, 99% dos casos. A administração diz assim: olha, eu vou considerar o seu caso como de lançamento por homologação. Ou seja, eu vou homologar o crédito que você pagou expressamente. Ou então vou deixar passar um tanto de anos e, se eu não fizer nada, tem-se por homologado o crédito e esse ato é um lançamento. Isso é a mentira dogmática mais difundida no direito brasileiro e mais defendida por autores de proa, autores de escola. O que é que se passa, meus caros ouvintes, no campo da realidade, no campo dos fatos? O que ocorre é que o Estado quer praticar um ditado romano, mas sem incômodo nenhum. Diziam os romanos que quando havia a inserção do princípio da praticabilidade, se devia sempre dizer ubi cômodo, ibi incômodo. Onde há comodidade, tem que haver a incomodidade. Onde há o cômodo, tem que haver o incômodo. O Estado quer só o cômodo, não quer o incômodo. Ele quer que o contribuinte entenda toda a abstrusa e difícil legislação, calcule o montante do tributo devido, pague e fique esperando o silêncio da administração durante 5 anos. Nesses 5 anos, a administração pode ir à casa do contribuinte, ao estabelecimento do contribuinte, remexer a sua vida de pernas para o ar e verificar se ele pagou direitinho ou não. Se não pagou, vem multa pesada, juro e correção. Então eu digo que, na verdade, o lançamento por homologação é uma ficção jurídica para ocultar o fato do ubi cômodo sem o ibi incômodo. Na verdade, o que se passa é que nas obrigações de direito privado, o pagamento tem efeito liberatório imediato. Se eu pago o aluguel do mês, eu estou liberado da minha obrigação. Se eu vou ao banco e pago o principal e mais os juros contratados no mútuo, eu estou liberado da minha obrigação. Se eu pago o preço da coisa na compra e venda, eu estou liberado da minha obrigação e passo a ser dono da coisa. Mas no direito tributário, não. A lei te impõe uma obrigação complicadíssima que você não contratou, você foi obrigado pela vontade do legislador, você tem que entender essa legislação, você tem que pagar e ficar 5 anos com a espada de Damocles na sua cabeça,
pendurada por um fio muito tênue de lã, que a qualquer momento pode cair sobre sua cabeça. E depois de 5 anos, tem-se por ocorrido o tal lançamento por homologação, que não é ato algum, é simples não ato. Porque o lançamento, diz o código, é o ato administrativo através do qual a administração necessariamente constitui o crédito tributário. Ora, na verdade, a administração nunca homologa expressamente. Eu nunca vi, ninguém verá jamais um ato expresso de homologação. Porque só uma pessoa burra faria isso. O Estado não faz. O Estado não chega daí a 6 meses e diz: olha, o que você pagou está certinho, você está liberado. Não faz isso, porque ela quer sempre ter a oportunidade, nesses 5 anos, de exaurir a matéria tributável. Então, esses 5 anos são 5 anos tormentosos de insegurança jurídica e de incerteza para o contribuinte. Pior quando se diz que uma declaração dele tem efeito de confissão. Aí piora mais as coisas. Um estado de insegurança do contribuinte e de extrema comodidade do credor da obrigação tributária, que é o Estado. Agora, se também fosse obrigado o fiscal ir no estabelecimento e homologar, nós teríamos um teor de corrupção altíssimo, muito mais alto do que já existe, porque a pessoa, o fiscal, compareceria ao estabelecimento e diria: olha, você está devendo 10 milhões, eu vou dizer que você está devendo 1 milhão, me dá 1 milhão aí, põe no meu bolso, que eu esqueço o resto. Essa é a razão porque não existe, nem existirá jamais a homologação de nenhum crédito tributário. O que há é o passar do tempo e a inação da administração, quando ela fica inativa. Muitas vezes fica. O sujeito paga muito pouco, às vezes paga 20% do que devia pagar, mas a administração não vai lá. Passam-se os 5 anos, então o que há é que o pagamento só adquire efeito resolutório, efeito liberatório do dever, porque ao dever do contribuinte corresponde o direito ao crédito do Estado. É passados os 5 anos, já não pode o Estado requisitar mais nada com base naquela obrigação, naquele fato gerador que há pouco eu dizia, ter renda em determinado período, em determinado lugar, pagar imposto de renda. Alguém realmente teve renda, não declarou, o fisco não tomou conhecimento, é muito difícil. Se ele declarar uma vez, o computador apresenta a lista de omissos. Mas se ele nunca declarou, muito dificilmente o fisco descobre. Incrivelmente não descobre, porque ele é preguiçoso. Ubi cômodo, ibi incômodo. Ele quer ficar na comodidade, dando suas dentadas, mas com os contribuintes nessa agonia durante 5 anos. Além desse lançamento por homologação, que é uma ficção, existe também o chamado lançamento por declaração, que teoricamente a pessoa declara uma série de dados e com base nele o fisco emite um lançamento. Esse lançamento do Brasil hoje, no plano concreto, embora exista a previsão na lei, não existe mais em nenhum tributo. Existia no ITR, hoje já é lançamento por homologação. Existia no imposto de renda, no tempo que você declarava e ficava esperando uma notificação de lançamento. Hoje não existe mais. Você tem que pagar até o dia X sob pena de multa, porque dias interpellat pro homine, se eu não pagar, entro e mora. Portanto, não há nenhuma antecipação de pagamento. O que há é pagamento mesmo, sem efeito liberatório imediato. E o lançamento de ofício. O lançamento de ofício, que tem 2 modalidades: o lançamento de ofício suplementar e o lançamento de ofício direto. O lançamento de ofício direto é aquele que se dá nos chamados tributos de cadastro, IPTU, IPVA. Eu sei que você tem um carro,
marca tal, placa tal, sei que você tem uma casa nas Mangabeiras, rua tal, que vale X. Então, todo ano eu emito um lançamento direto de ofício e cobro tributo. O lançamento de ofício suplementar é aquele que ocorre quando o contribuinte, no tal lançamento por homologação, que na verdade é um autolançamento, paga a menor. Então, para suplementar a matéria tributável que o contribuinte pagou a menor, houve o lançamento de ofício suplementar, né? Essas são as modalidades reais de lançamento no direito tributário. O que visa o lançamento? Visa determinar o montante da obrigação, ou seja, o crédito tributário. Aí se pergunta, o que cria o crédito? É o lançamento ou é o nascer da obrigação? O lançamento tem natureza declaratória de um crédito pré-existente ou tem natureza constitutiva por força de uma obrigação já nascida? Essa discussão tem sido muito grande. Ultimamente, autores como Sotomayor Borges, de uma certa maneira Paulo de Barros Carvalho, e também do professor Hugo de Brito Machado estão dizendo que o crédito nasce em abstrato com a obrigação, mas torna-se concreto com o lançamento. Então, o lançamento teria o caráter de formalizar o crédito. Outros já dizem não. O lançamento é um ato de linguagem. Só quando uma linguagem competente, uma determinada quantia está oposta a outrem por alguém, é que há exigibilidade. Então, a exigibilidade começa com o lançamento. É uma lorota, porque, na verdade, todo tributo tem dia marcado para ser pago. Quando o lançamento é direto, é assim, você tem tantos dias para pagar, até o dia 30 do mês. E quando o lançamento é por homologação, o prazo está na lei. Dias interpellat pro homine. A exigibilidade não decorre do lançamento, decorre sempre da lei. A lei diz, se você praticou o fato gerador, tem que pagar até o dia tal. Seja porque há um lançamento direto nos casos dos tributos de cadastro, seja porque eu próprio tenho que satisfazer a obrigação. Então, a exigibilidade nasce da lei. Eu tinha um professor aqui em Minas Gerais que falava, só há uma fonte de qualquer tipo de obrigação, é a lei. É a lei que diz que o ato ilícito gera a obrigação de indenizar. É a lei que diz que determinado fato gera uma obrigação. É o caso do direito tributário. Exportar mercadorias gera a obrigação de pagar o imposto de exportação. Ter renda gera a obrigação de pagar o imposto de renda, que é a lei. Quer dizer, esse fato passa a ser jurígeno porque a lei assim determinou. A responsabilidade por atos ilícitos e a mesma responsabilidade objetiva por atos lícitos, a obrigação de indenizar, por exemplo, na desapropriação, tem esse condão porque a lei diz, é assim. O mesmo ocorre no direito tributário. A exigibilidade vem da lei. Quando essa exigibilidade, como em qualquer setor do direito, não se perfaz, então intervém uma autoridade administrativa com o seu poder de polícia para obrigar o obrigado a cumprir com a sua obrigação, ou seja, dar dinheiro ao Estado a título de tributo. E é justamente o tributo que nós chamamos de crédito tributário, nascido de uma obrigação ex lege, mas que para ser exigido exige todo um processo de acertamento sem o qual saem feridos os direitos e as garantias do contribuinte. Olá,
Meu nome é Gabriel Prado Amarante Mendonça, sou advogado, trabalho com o professor Sacha Calmon em seu escritório de consultoria e advocacia. Complementando a palestra do professor Sacha, vou fazer uma breve exposição sobre uma situação que envolve o direito do contribuinte em obter certidões de regularidade fiscal perante o Estado. Primeiramente, definimos o que é uma certidão de regularidade fiscal. Nada mais é que um documento emitido pelos órgãos públicos, pela administração tributária, seja ela municipal, estadual ou da União e suas autarquias, que informam que determinado contribuinte está regular com suas obrigações tributárias. Qual a necessidade que as pessoas têm de obter essa certidão? Algumas pessoas, apesar de terem débitos em aberto com a União, não necessitam de forma alguma de comprovar sua regularidade fiscal, porque elas desenvolvem sua vida de forma tranquila, vão ao trabalho, voltam e a dívida continua em aberto. No entanto, muitas pessoas, inclusive empresas, principalmente empresas, dependem dessas certidões para exercer normalmente suas atividades econômicas. Tenha-se, por exemplo, uma empresa que queira participar de uma licitação pública para contratação com o Estado. O próprio fato de você querer participar de uma licitação exige a apresentação de certidões de regularidade fiscal perante o Estado, em todas as suas esferas. Não só para participar de licitações, uma vez que você participe, se logre vencedor e seja finalmente contratado para prestar o serviço ou fornecer bens para o Estado, uma vez que você queira receber o pagamento por este serviço ou prestação, este somente será feito se esta pessoa puder comprovar sua regularidade fiscal. Além disso, estando em fase de encerramento este contrato administrativo que a pessoa logrou obter com o Estado, há a hipótese de renovação sem realização de nova licitação. Para tanto, a empresa precisa novamente comprovar sua regularidade fiscal. Vê-se, portanto, que a ausência de regularidade fiscal pode trazer prejuízos para a empresa, porque ela pode deixar de contratar com o Estado, o que importa em prejuízo financeiro. Esta é só uma hipótese de necessidade de apresentação de regularidade fiscal. Outras existem, como, por exemplo, receber financiamentos de órgãos públicos e etc. Bem, essas certidões, obviamente, têm um prazo de validade, elas não são diárias, né? Você vai no Estado, elas duram 30 dias, 90 dias, 180 dias. Então, você não precisa de todo dia comprovar sua regularidade fiscal, mas, eventualmente, essa necessidade aparece quando essa validade expira. O professor Sacha lembrou muito bem que o fisco tem o prazo de 5 anos a contar do fato gerador do tributo, não do tributo, mas da obrigação tributária, para fiscalizar o procedimento do contribuinte. O contribuinte é obrigado por lei, como o professor explicou, a apurar o tributo devido, realizar o pagamento e esperar durante 5 anos a fiscalização do Estado. Ora, esse prazo de 5 anos, o Estado pode homologar o pagamento que o contribuinte fez, ou então, antes de vencido esse prazo, pode lançar de ofício, realizar uma autuação, dizendo: contribuinte, você tem um saldo remanescente de tributo, você não pagou tudo que deveria. Portanto, pague o que falta, com acréscimo de juros, correção monetária e multa. Pois bem, uma vez que o contribuinte seja autuado, estará aberto contra ele um débito. E este débito o impedirá de comprovar sua regularidade fiscal. Uma vez lançado este crédito tributário, o contribuinte tem a oportunidade de impugnar administrativamente o lançamento, o que necessariamente levará à abertura de um processo administrativo de apuração da legitimidade ou não do débito. Esta abertura e instauração de um processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito. Então, enquanto persistir o processo administrativo,
essa certidão positiva que o contribuinte tem será expedida com a seguinte denominação: certidão positiva com efeitos de negativo, porque ela, na verdade, está com refere-se a um crédito com exigibilidade suspensa. Encerrada a esfera administrativa, ou seja, o contribuinte impugnou e recorreu em todas as instâncias possíveis, o crédito se solidifica na instância administrativa e passa, então, a ser inscrito em dívida ativa, o que confere ao Estado um título extrajudicial referente a um crédito líquido, certo e exigível. A partir deste momento, o contribuinte volta a não mais poder comprovar sua regularidade fiscal. O Código traz, portanto, neste momento, algumas opções para o contribuinte resolver esta pendência perante o Estado. A primeira delas é quitar o tributo. No entanto, é muito comum o contribuinte pode discordar do que lhe está sendo exigido, dizendo: não, eu não devo isso. Então o Código fala: bem, não quer pagar, você pode suspender a exigibilidade do crédito com outras alternativas. Por exemplo, realize o depósito integral do montante exigido em juízo e vai discutir se o crédito é ou não legítimo. Isso é muito comum. Ocorre que, muitas vezes, o montante exigido atinge cifras muito importantes, muito grandes. Por quê? Ora, o fisco levou 5 anos para apurar se o pagamento que ele efetuou lá atrás foi devido ou não. Quando ele realiza o lançamento de ofício, a autuação, ele exige esse montante que remanesceu, acrescido de multa, que muitas vezes atinge cifras de 100%, 150%, mais juros, que é muitas vezes empregada a taxa Selic. Experimentem aplicar a taxa Selic num período de 5 anos e verão quanto este montante crescerá, e correção monetária. Portanto, a realização de depósito judicial do montante exigido torna-se praticamente impossível, inviável, em casos onde essa importância é muito alta. Por quê? A empresa, por exemplo, pode ter o dinheiro em caixa, mas não pode ter a disponibilidade para depositar esse dinheiro, porque o dinheiro em caixa é capital líquido e ela tem esse capital vinculado a pagamentos que ela precisa realizar e etc. Então, o depósito judicial passa a não ser uma hipótese viável para a suspensão do crédito. A empresa, então, se mantém sem condições de recomprovar sua regularidade fiscal. Ora, o Código, então, traz: tudo bem, então, um contribuinte que não pode depositar em juízo pode elaborar um mandado de segurança com pedido liminar, entrando no mérito da causa, explicando: bem, o crédito não é devido por isto e isto, e eu, então, quero que o judiciário suspenda liminarmente a exigibilidade do crédito e, posteriormente, o extinga. Isso em sede de mandado de segurança. É uma hipótese bastante interessante. No entanto, tem um porém. O mandado de segurança pressupõe que toda a prova seja constituída no momento do ajuizamento da ação. Casos existem, não são poucos, em que o contribuinte não tem condições de comprovar de pronto o seu direito. Ele tem a necessidade de reprodução de provas periciais, contábeis. E no mandado de segurança a dilação probatória não é possível, como se sabe. Ora, então o depósito não é possível, nem o mandado de segurança. O que cabe ao contribuinte? Bem, o Código Tributário prevê ainda a obtenção de medida liminar em ações ordinárias ou cautelares. Por exemplo, em antecipação de tutela. Neste caso, haveria dilação probatória para este contribuinte demonstrar o seu direito. Essa situação é bastante razoável. Ocorre que ainda outras hipóteses existem em que este contribuinte tem a urgência em comprovar a sua regularidade fiscal. Porque, como vimos, ele participa de licitações, e licitações têm prazos. Ele tem pagamentos para receber diariamente, mensalmente, enfim, periodicamente. Contratos administrativos deles podem estar em vias de ser expirados e a sua renovação depende da comprovação de regularidade fiscal. A não comprovação implicará, portanto, em um prejuízo material, efetivo, real, que o contribuinte não pode arcar. A dilação probatória dessas medidas
necessariamente implicam num atraso na decisão, porque o juiz vai analisar o mérito, vai pedir à Fazenda que conteste a ação, e como sabemos, a Fazenda tem um prazo dilatado para contestar. Muitas vezes a matéria é complexa, envolve documentação de difícil apreciação. Enfim, o contribuinte ficaria então durante muito tempo desacobertado de uma certidão. O que ocorre? Na verdade, o ônus pela não comprovação da certidão não cabe ao contribuinte. Por quê? Desde o momento em que o crédito foi definitivamente constituído, ou seja, no encerramento da esfera administrativa ou do lançamento, dependendo do caso, da inscrição em dívida ativa do crédito, a Fazenda, então, tem o direito, digamos assim, de executar este crédito em juízo, de exigir do contribuinte em juízo que resolva a obrigação tributária. No entanto, além daqueles prazos de 5 anos, do prazo de 5 anos para o lançamento de ofício, contado no fato gerador, a Fazenda dispõe de novos 5 anos contados dessa constituição definitiva para ajuizar a execução fiscal. É um prazo prescricional. São 10 anos, portanto. Ora, se o contribuinte está nessa situação que eu mencionei, onde ele não é viável o depósito judicial, o mandado de segurança, e há urgência que desaconselha a proposição de ações cautelares ou ordinárias com antecipação de tutela, a melhor saída para o contribuinte, por mais ímpar que isso possa parecer, seria então o ajuizamento de pronto da execução fiscal pelo Estado, em sede em que o contribuinte ofereceria parcela de seu patrimônio, solvente, digamos assim, patrimônio idôneo, suficiente para cobrir a dívida e então impugnar o mérito do débito em sede de embargo da execução. A execução fiscal, portanto, lhe seria um benefício, não um malefício. Ocorre que a Fazenda tem esse prazo de 5 anos e muitas vezes utiliza de todo o prazo para executar. Esse contribuinte que mencionamos agora há pouco, portanto, teria de arcar com prejuízo de não poder comprovar sua regularidade fiscal e perder a licitação, não receber o pagamento, perder um contrato administrativo, não receber um financiamento do Estado, etc. Ora, a jurisprudência e a doutrina têm admitido que contribuintes nessa situação possam oferecer, em antecipação da penhora dessa execução fiscal que não vem, patrimônio idôneo, o qual irá garantir o débito enquanto a execução não vem. O objetivo desta antecipação de penhora não é a suspensão da exigibilidade do crédito. Por quê? O que o contribuinte quer é que a execução venha. E se suspender o crédito, não há execução, porque o título deixa de ser exigível. É certo líquido, mas não exigível. Então, a antecipação de penhora serve, pura e simplesmente, para autorizar a disponibilização em favor deste contribuinte de uma certidão de regularidade fiscal. Uma certidão positiva com efeitos negativos. Este crédito não estará suspenso, mas sim com a exigibilidade e certeza de liquidez necessária para a sua execução. Enquanto a execução não vem, o sujeito oferece este bem no judiciário, o judiciário autoriza a emissão da certidão e vai discutir o mérito do crédito. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, com sua primeira sessão, unificou em 2002 a jurisprudência de suas 2 turmas de direito público para reconhecer este procedimento descrito, da possibilidade do contribuinte antecipar a penhora de execução fiscal para a obtenção de CND. Trata-se do acórdão referente ao embargo de divergência no recurso especial ERESP 205.815 de São Paulo. Tal acórdão foi reproduzido seguidamente a partir de então por essa mesma casa, por todos os tribunais regionais federais e tribunais de justiça dos estados, que desde então têm pacificamente aceito este procedimento. No entanto, a inconsistência do Superior Tribunal de Justiça, muito frequente, por sinal, se mostrou mais uma vez no início deste ano, ao surgir o acórdão
do recurso especial 99653 de São Paulo, em que a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu contrariamente à sua própria jurisprudência, afirmando não ser possível a antecipação de penhora para obtenção de certidão fiscal, dando a mensagem, em suma, de que se o contribuinte quiser certidão, ele ou paga o débito, deposita em juízo, obtém uma liminar em mandado de segurança ou outras ações, tal como o Código dispõe. Essa jurisprudência, esperamos nós, seja uma decisão isolada, e não obstante ter sido uma decisão unânime, esperamos que a própria turma reverta o seu posicionamento e mantenha o posicionamento que havia sido tomado desde 2002 com a decisão da primeira sessão. Bem, com isso, pretendemos expor um aspecto pragmático de interesse do assunto do professor Sacha, que foi o crédito tributário, em que poderia trazer assim uma complementação a este assunto. Encerramos aqui a exposição, agradecemos muito ter nos escolhido e esperamos ter esclarecido de forma satisfatória uma ou outra dúvida sobre o tema em debate. Obrigado.